Boa tarde a todos. Daremos início à conferência de abertura do segundo seminário do Grupo de Pesquisa Poéticas da Diversidade, que será ministrada pelo professor doutor Leonardo Tonos, a quem agradeço muitíssimo por ter aceitado o nosso convite. É uma imensa honra para todos nós. Leonardo Tonos é mestre em literatura brasileira, doutor em estudos lusófonos e professor de literatura brasileira na Universidade de Paris III, Sorbonne. Em 2014, foi condecorado pelo Ministério de Educação francês como Chevalier des Palmes Académiques e, em 2015, como Chevalier des Arts et des Lettres pelo Ministério da Cultura da França. Nesse mesmo ano, foi curador do Salão do Livro de Paris. É também o idealizador e organizador do Festival Printemps Littéraire de Lyon. Publicou diversos artigos acadêmicos sobre autores brasileiros contemporâneos e organizou a publicação Samuel Ravet, Ensaios Reunidos, e várias antologias. Além de pesquisador, Leonardo Tonos também é poeta e já publicou duas antologias de poemas pela editora Nós. Agora vai ser assim, em 2018, Inquietações em Tempos de Insônia, em 2019. Agradecemos mais uma vez, então, a sua participação. Seja bem-vindo. Passo, então, a palavra ao professor Leonardo Tonos, que vai proferir a conferência intitulada Novas Poéticas da Migração. A palavra é sua, professor. Boa noite ou boa tarde a todos que estão me ouvindo. Em primeiro lugar, queria agradecer o gentil convite da professora Shirley, do grupo de pesquisa, do programa de pós-graduação da UERJ. É um prazer para mim estar aqui com vocês. O UERJ, já faz alguns anos que eu não vou, acho que minha última passagem pela UERJ foi num colóquio da Abralic, se eu não me engano, em 2007. Então, é um prazer estar aqui, mesmo que virtualmente, esperando, é claro, um momento nós podemos nos encontrar presencialmente e dar continuidade a esse encontro, esse belo encontro e essas trocas também do ponto de vista da pesquisa. Antes de introduzir minha palestra, começar aqui a palestra, só queria também sempre fazer os avisos prévios, caso haja um corte de internet, minha internet anda um pouco instável nesses últimos anos, em tempos, não se incomodem, eu voltarei, então, em breve. E o que eu vou apresentar hoje faz parte de uma pesquisa que eu tenho realizado nesses últimos anos, em torno dessas novas poéticas, dessas novas configurações da migrância, sobretudo diante da crise de imigrantes e de refugiados. E hoje, para mudar um pouco o foco, eu vou falar, então, de dois projetos que eu gosto bastante. O primeiro, então, é um projeto que foi realizado em 2015, aqui na França, que se chama Refugié, que reuniu escritores, fotógrafos e ilustradores de quadrinhos, e depois um romance belíssimo, que eu gosto também muito, de um autor brasileiro, chamado Tadeu Sarmento, O Cometa é um Sol que Não Deu Certo, é a literatura, então, para jovens e crianças. Então, começando então essa palestra, eu acho que nós temos mais ou menos, se eu não me engano, 1 hora, não é, Shirley? E então, gostaria, então, primeiro introduzir a situação global da questão das migrâncias, hoje em dia. Podemos, então, dizer que nas últimas décadas, o mundo tem se confrontado a um fluxo de deslocamentos migratórios jamais vividos em sua história, e isso desde a Segunda Guerra Mundial. Segundo dados fornecidos, por exemplo, pela International Organization for Migrants, em 2019, o número de imigrantes contabilizados no mundo se elevava a quase 272 milhões de pessoas, 51 milhões a mais do que em 2010. Segundo estatísticas fornecidas pela Acnur Brasil, mais de 79 milhões de pessoas encontram-se hoje desenraizadas pelo mundo, das quais 26 milhões de refugiados, mais de 4 milhões de requerentes de asilo e mais de 45 milhões de pessoas deslocadas, o que nós chamamos de deslocamentos internos.
Por fim, dando esse conjunto geral desse parâmetro, entre janeiro de 2014 e setembro de 2018, o mundo assistiu impotente à morte ou ao desaparecimento de mais de 28 mil migrantes no mar Mediterrâneo, dos quais 1.300 crianças. Em proporções menores, o Brasil também tem sido destino desses novos deslocamentos migratórios. Em 10 anos, nos últimos 10 anos, o número de imigrantes registrados pela Polícia Federal no Brasil teria aumentado de mais de 167%. E o ano de 2015, por exemplo, contabilizou mais de 100 mil entradas no Brasil. Como em outras partes do planeta, a presença desse contingente estrangeiro se explica por diversas razões: catástrofes naturais, que foi o caso dos haitianos, guerras, com a chegada dos sírios, opressão política, com a presença de congoleses, nigerianos, ou então a busca de melhores condições de vida, como no caso dos bolivianos nos anos 80, ou mais recentemente dos venezuelanos. Dentro do panorama geral das migrações internacionais, a situação brasileira surge ainda como relativamente estável, o que não impediu o governo de adotar a imagem de outros países medidas em matérias de política de acolhimento, de integração ou então de refúgio dessas populações. Essas medidas visam tanto assegurar a sobrevivência física como também o controle de uma população cada vez mais fragilizada, indesejada socialmente, um minutinho aqui, indesejada socialmente e também invisível, apesar do impacto midiático suscitado sobre essa questão nos últimos anos. Não se passa, de fato, um dia sem que o noticiário nacional ou internacional não anuncie, relate ou comente o desaparecimento de grupos de migrantes pelos mares e oceanos do planeta, desmantelamento de campos selvagens de estrangeiros ou a implementação de novos dispositivos jurídicos de gestão, muitos deles, é claro, condicionados por interesses políticos, partidários ou ideológicos. Do mesmo modo, observamos a multiplicação de palestras, jornadas de estudos, colóquios e publicações científicas, testemunhando, assim, o crescente interesse por parte da academia sobre essa questão. E essa situação também se observa dentro do campo artístico, uma vez que constatamos um engajamento cada vez maior da cena literária e artística diante da chamada crise do refúgio, da migração, uma crise que eu diria que é, mais do que política, ética ou social, uma crise discursiva. Performances, exposições, filmes, documentários, peças de teatro, obras romanescas ou antologias de poemas multiplicam-se pelo mundo, investindo o simbólico e buscando, na medida do possível, alterizar o nosso olhar tão habituado a tragédias humanas. Da invisibilidade, então, do final dos anos 90, a inflação hoje de textos sobre deslocamentos mundiais, migrantes e refugiados se tornaram, nessas últimas décadas, atores incontornáveis do campo midiático, do campo acadêmico, do campo artístico e campo literário mundial e, parcialmente, no Brasil. Em artigo publicado em 2018 na Revista de Letras da PUC do Rio Grande do Sul, mas redigido no início de 2017, eu mesmo evocava com certa estupefação o fato da cena literária e artística brasileira permanecer, naquela altura, um pouco refratária a essa questão. Eu, citando, então, esse artigo de 2017 e 2018, se os atores do campo literário internacional têm demonstrado um interesse cada vez maior pela questão de refugiados, no Brasil, migrantes e refugiados permanecem praticamente ausentes de nossa literatura. Nostálgicos e exóticos relatos de imigrantes do início do século XX continuam a compor as listas dos nossos principais prêmios literários. Autores nacionais tendem cada vez mais a expatriarem suas vozes e personagens para espaços exógenos. Muitas dessas visitam a Grécia, sem esbarrarem pelos campos de retenção de imigrantes nas paradisíacas ilhas do Mar Egeu. Outras frequentam com frequência Paris. Algumas até tomam o Eurostar em direção de Londres, esquecendo-se, no entanto, de voltarem seus olhos para a selva de Calais e outros tantos muros que separam nossas fronteiras quase inexistentes. Até as vozes periféricas de nossas grandes metrópoles permanecem alheias aos sotaques haitianos, cangoleses ou angolanos que se aglomeram nos cortiços e nos arredores de nossas capitais do país.
quem e quais são os autores que hoje abordam a questão do refúgio no Brasil? Há personagens migrantes e refugiados em nossa literatura? Como explicar tal silenciamento, sobretudo num país em que a imigração participa ativamente de sua narrativa identitária? Sobretudo num país que ainda vive os velhos mitos da cordialidade e da fraternidade entre povos? Esse silêncio não seria ele decorrente de um autocentramento que nos últimos tempos tem se acentuado num país que vive suas piores crises econômicas, sociais e crises de valores? Ou finalmente estariam migrantes e refugiados fadados, como tantos outros grupos minorizados no Brasil, ao estatuto de clandestinos em relação a uma cena literária marcada por uma perspectiva social enviesada? Ora, desde 2017, quando eu redigi esse artigo, o mundo, feliz ou infelizmente, mudou. No país, vivemos um golpe institucional. Presenciamos também a emergência e a legitimação de posturas autoritárias, racistas, xenófobas e homofóbicas. E desde há um ano, confrontamos-nos a uma crise sanitária que tem nos exposto a uma temporalidade, a uma espacialidade tradicionalmente ausente do nosso cotidiano, o infinito da espera. Trancafiados dentro dos nossos lares, tornamo-nos sujeitos da espera e à espera. Em nossos espaços domésticos, transformamo-nos em indivíduos que, na espera, vivem a contraditória condição da espera, a imobilidade imóvel de nossos insílios. No que tange à questão das migrâncias e a sua presença na cena literária e artística brasileira, observo igualmente profundas alterações, o que me leva hoje a esboçar, ou tentar esboçar ainda que parcialmente, duas tendências estéticas, e aqui eu pediria então para Paulo, né, ou Pedro, se eu desculpe, esqueci o nome dele, se ele pudesse então abrir o PowerPoint, né? Já talvez ali na segunda página, isso. Então nós temos, aí eu observo realmente, de fato, duas tendências, né? Talvez uma primeira tendência, que eu diria que se inscreve nas modalidades de uma atuação artística da inaurgência, e que vem testemunhar, por exemplo, o trabalho recente do autor catarinense André Tim, intitulado Morte Sul, Peste Oeste, que é um romance que denuncia a precariedade, a situação precária que vive a comunidade haitiana no Brasil e, sobretudo, o preconceito vivido na região do oeste catarinense, ou ainda as performances artísticas, que talvez vocês conheçam, de um Vic Muniz, intitulado Lampedusa, ou de um César Meneghetti, Borderlands, que, pelos dispositivos da paródia, se apresentam como espaços memoriais daqueles que nunca serão reconhecidos como parte integrante de nossa história. Todas essas produções visam ao que o escritor e professor argelino Jamel Ben-Chikri designa como necessidade de conservação imediata da memória trágica. A segunda tendência, e a gente pode passar então para o próximo slide, quanto ela busca a desabituar ou descolonizar o nosso olhar sobre essa questão, nos indagando ao mesmo tempo acerca da nossa capacidade ou incapacidade de comprometimento para com o outro. Ao recusar um olhar fatalista sobre a condição do migrante e do refugiado, artistas e escritores como Maurício Lima, o fotógrafo que ganhou o prêmio Pulitzer em 2016, Leila Danziger, Regina Parra, Julian Fuchs, Prisca Augustone, se interessam-se antes pelas causas produtoras dos sofrimentos sociais. Em seus trabalhos, eu observo a presença de um olhar que invoca a corresponsabilidade social como dispositivo inibidor da indiferença do espectador para com a miséria do mundo. A enunciação visual ou escritural recusa que a representação fatual de uma situação, pessoas em sofrimento social, a fim de neutralizar toda e qualquer emoção assimétrica, moralmente aceitável, mas politicamente perversa, como é o caso da piedade. Tais obras evidenciam, pelo contrário, a dignidade do vulnerável através de uma enunciação que exige o comprometimento do observador na retratação de um sofrimento a ser identificado como sentimento e na retratação do sujeito imigrância a ser compreendido, sobretudo, como humano. Em suma,
São posturas que nos afastam definitivamente da tradicional representação romantizada do exilado que ainda tanto emociona o nosso universo acadêmico. Acerca dessa questão, retomo aqui as palavras do antropólogo francês Michel Agier, que em 2011 já nos alertava acerca dos impasses a que se confrontava o discurso contemporâneo sobre a migrância vinculado, segundo ele, à percepção romantizada do exílio. Se para o exilado, e aqui eu retomo então a postura de Michel Agier, o ancoramento intelectual, artístico e político assegura ao exilado justamente a possibilidade de uma existência, o que resta ao sujeito imigrância contemporâneo, fadado ao lugar algum e que cotidianamente lhe priva de movimentos, quando não de sua própria existência no tempo e no espaço? Essa palestra interroga, então, as novas configurações do sujeito imigrância na contemporaneidade, a partir da leitura dos trabalhos do quadrinista francês Nicolas Wind e do romancista brasileiro Tadeu Sarmento, e a escolha dessas obras se justifica pelo olhar diferenciado que ambas trazem sobre questões ainda pouco abordadas na literatura sobre o refúgio. Por um lado, o que eu chamo do rapto da subjetividade do sujeito minorizado, exotizado, sobretudo, em sua dor, e, por outro lado, o chamado sistema de encampamento a que é confrontada cada vez mais a nossa sociedade. Então, eu vou começar aqui, vou fazer duas leituras, né, bastante breves, é uma primeira, na verdade, são uma primeira leitura desses dois trabalhos, começando então com esse trabalho, então, do Nicolas Wind, nesse volume aqui, que foi publicado já há alguns anos aqui na França, intitulado Réfugiés, um trabalho, na verdade, um projeto que teria nascido em 2013, durante a conversa entre o cineasta Régis Varnier e Marco Nassivera, diretor, então, da informação do canal Arte na França, acerca do desgaste do discurso jornalístico em relação à crise de refugiados. E sobre os princípios norteadores do projeto, Marc Nassivera, em uma entrevista publicada em 2016, afirmava, e aqui vamos passar para o outro slide, né, ele queria algo, desculpa, esse aqui ainda é o slide anterior, que esse é o trabalho, desculpa, da Leila Dantzig, que, se eu não me engano, é professora também da UERJ, e o último, antologia de poemas da Prista Augustoni, passando mais um slide, isso, mais um slide, desculpe, vamos lá, chegamos aqui. Então, citando, então, o início desse projeto, então, Regis Wagner queria algo mais real, e eu, aqui Marco Nassivera, buscava comentar a atualidade de outra maneira, chamando pessoas esclarecidas, mas que não fossem jornalistas. Partindo do pressuposto da liberdade do artista e de sua função diferenciada sobre o mundo, o projeto tinha por objetivo romper com os códigos tradicionais da escrita jornalística, fundamentada em sua suposta neutralidade. E segundo o relato de um outro jornalista, Hervé Chalandard, naquele mesmo ano, ele afirma o seguinte: o resultado confirma a excelência dessa ideia. O Nicolas Wind não entra em contato com refugiados da mesma forma que um jornalista comum, que caça a testemunha com a ponta da caneta. Ele começa sentando no meio do campo e desenhando, e os refugiados vão até ele. No âmbito do projeto, que foi um projeto, aliás, elaborado em cooperação com o Alto Comissariado das Nações Unidas, um cineasta, um ilustrador de HQ, um escritor e um fotógrafo foram enviados a 4 campos de refugiados pelo mundo. O campo de Beldagui, no Nepal, de Khawergosk, no Iraque, de Burj El Bahran, no Líbano, e de Breidin, no Tchad. O acampamento selvagem de Calais de Grand Santa vai integrar posteriormente o projeto por conta justamente da atualidade naquele exato momento, em 2016. Durante 10 dias, todos os participantes, e dentre os quais nós temos o escritor Laurent Godet, o ilustrador de HQ Cyril Pomez, ou ainda o realizador franco-afegão Atik Raimi, durante 10 dias, então, todos os participantes foram convidados, então, a registrar, a comentar ou a criar livremente documentos ficcionais sobre as condições de existência de pessoas em situação de refúgio.
Ao aliar o distanciamento crítico à experiência vivida, o projeto Refugié buscava conferir uma dimensão mais humana a uma questão até então analisada pela imprensa de maneira impessoal, a partir, sobretudo, de dados estatísticos. A exigência do analisar associava-se aqui à urgência de um relatar elaborado a partir de uma subjetividade assumida que encontra nos quadrinhos-reportagens sua melhor expressão. E segundo um dos participantes, aqui continuo então citando, passamos um ano trabalhando em uma história, encontrando os atores ou figurinos. Aqui temos uma realidade diante de nossos olhos. Queria que houvesse histórias de vida que, na realidade, encontrasse uma história. Quadrinhos, reportagem. Reportagem, quadrinhos. Reportagem desenhada ou ilustrada são alguns dos termos empregados para definir um gênero em gestação que já ganha visibilidade no final dos anos 90 sob o traço do ilustrador e jornalista americano Joe Sacco. Ora, os diálogos entre desenho e reportagem não datam de hoje. E essa conivência vai surgir durante a Guerra da Crimée, com o desenvolvimento da figura do correspondente de guerra e dos magazines ilustrados. Contrariamente à leitura metafórica das pinturas de guerra, talvez a gente possa passar para o próximo slide, eu acho que eu trouxe isso, posso ficar por aqui. Contrariamente, então, à leitura metafórica das pinturas de guerra, as ilustrações das batalhas realizadas pelos primeiros jornalistas correspondentes traziam para dentro do espaço jornalístico um traço mais imediato e uma cotidianidade até então inexistentes. O desenho, enquanto reprodução de uma experiência real, então, na época, seria contemporâneo à revolução de uma escrita jornalística mais objetiva, mas que ele próprio acabava por neutralizar. Literalidade e literariedade constituem os dois polos centrais por onde navegam o gênero da reportagem ilustrada, que, no caso dos quadrinhos-reportagem, ainda busca legitimidade. A ideia de construir uma obra documental sobre a base de imagens desenhadas em série não é evidente, sobretudo no caso de um médium considerado ainda por muitos como um fenômeno puramente comercial e pouco apto à informação objetiva. Essa situação talvez explique o recurso, por vezes excessivo, à dinâmica paratextual, que no trabalho de Nicolas Wind para os projetos refugiados se manifesta, como vocês podem ver nessas primeiras imagens aqui, através de uma série de elementos narrativos e iconográficos que detalham as condições de surgimento do campo de Beldangui, no Nepal, e a vida dos seus residentes. Pela contextualização histórica e geográfica, o autor insiste na utilidade documental de uma obra respondendo parcialmente aos protocolos estabelecidos pelo gênero, testemunhar, comentar e analisar uma situação. Eu não sei se vocês conseguem ver direitinho, só eu estou com o livro aqui, eu vou passar aqui, talvez. Nesses primeiros slides, de fato, ele começa dizendo, conhece o Butã? Então ele explica onde fica o Butã, depois você tem uma carta que situa geograficamente aqui o campo de refugiados, são então esses elementos paratextuais que é um traço bastante comum nesses quadrinhos reportagens que justificam e que tentam então situar a intriga. Mas, justamente, quanto mais vamos caminhando nesse texto, nós vamos ver que ele é marcado por uma grande hibridez, e essa hibridez, na verdade, vai fazer com que, pouco a pouco, o protocolo mesmo estabelecido pelo quadrinho reportagem seja aqui anulado. Ao caráter puramente informativo da reportagem, associam-se, ao longo da leitura, marcas de uma subjetividade autoral que vem questionar os limites do próprio gênero em que se escreve a obra. Eu diria que é na narração da tentativa e não na redação propriamente dita de uma reportagem sobre refugiados que se sustenta o trabalho do quadrinista. Nele, o leitor é confrontado desde o incipit, desde o início do texto, a uma voz que não somente desacredita na sua capacidade de narrar e analisar uma situação, mas expõe publicamente a sua incapacidade de evocar qualquer tipo de história elaborada nos modelos tradicionais da reportagem. A descrença do ato narrativo e analítico é concomitante
a emergência de um discurso metaficcional preterível que tende a multiplicar estruturas autocorretivas. O relato, justamente dessa passagem do desenhista, do ilustrador pelo campo de refugiados, se articula de maneira bastante, deixa eu ver aqui, bastante linear, apesar de algumas anacronias temporais e de rupturas ocasionadas pela alternância de instâncias narrativas e, sobretudo, dos modos de focalização. 5 momentos podem ser aqui evidenciados ao longo dessa narrativa. O primeiro dá continuidade ao enquadramento histórico-espacial do incipit e vem relatar o convite feito ao autor para participar do projeto. Na verdade, são esses quadrinhos aqui que vocês veem, né? O autor dormindo ainda com seu ursinho de pelúcia, né? Nós temos, então, o diretor do canal Arte, que até então era representado por essa girafa, que liga para ele, e aqui há todo um aspecto cômico, né? Então, nós temos esse convite feito ao autor, né? E para além das condições de contratação, essa primeira parte vai evocar toda a sua viagem até o Nepal, mas a partir de uma alternância de registros, né? A gente passa do tom sério da reportagem, a ironia, até o sarcasmo, da charge, que visam, pouco a pouco, destabilizar o público leitor. Um exemplo, por exemplo, é essa imagem aqui no canto, né, que vocês têm quando justamente o autor chega no Nepal, que diz: nós encontramos finalmente o contato da arte, Anne Florence, numa mistura israeliana do velho Katmandu, um povo tecno-hippie que está buscando o exotismo e o Wi-Fi. Né? Então, quer dizer, esse primeiro contato acaba destabilizando o leitor, e a transcrição das informações contidas, né, a gente pode passar talvez para o próximo slide, né, numa placa, que é a placa de entrada de refugiados, e as primeiras observações realizadas pelo autor-narrador são, para mim, o mais emblemático nesse processo justamente de tentar destabilizar o leitor. O que diz essa placa? Ela diz: Stop Human Trafficking, you and I can. Né? E depois, abaixo, ele escreve: eu começo a passear ao longo do eixo central no campo em companhia de Dipina, minha intérprete. Rapidamente o senhor nos interpela, a conversa educada trata do meu país de origem e as razões de minha presença aqui, e eu o desenho. Então, a gravidade do tráfico humano, evocado pela placa, se contrapõe aqui à leveza jovial do encontro com os residentes. Né? E tal choque conduz a voz autoral a abandonar o tom sério e analítico da reportagem em prol de um registro, eu diria, muito mais anedótico, próximo do relato de viagem. Enquanto gênero literário, sabemos que o relato de viagem, sobretudo o relato de viagem do século XIX, se apoia numa tensão constante entre a aspiração realista e o deleite exótico. Por um lado, a observação objetiva, por outro, a ilusão pitoresca e superficial. É nessa mesma tensão que se articula toda a primeira parte dos quadrinhos aqui analisados. Né? Busca da reprodução fidedigna de elementos observados, mas muitas vezes a partir de um olhar extasiado. A apropriação sensível do espaço geográfico humano em que ele se encontra conduz justamente a uma percepção anedótica e pitoresca da alteridade pontuada de observações irônicas. A dor do refugiado desaparece em prol de um olhar maravilhado, e aqui eu acho que o exemplo desse olhar maravilhado se encontra nesse desenho extremamente detalhado aqui da roupagem, do vestuário das personagens, cuja dimensão exótica não deixa de ser apontada e até criticada no próprio texto. É o caso do desenho feito do rapaz que segura o celular e que, na verdade, não se adequaria à tradicional imagem do refugiado ou então desse outro exotizado. A alusão aos personagens da triplete, a gente pode passar para o próximo slide, né? Ele vai desenhar 3 mulheres, ele vai dizer, as nossas tripletas, né? Na verdade, é uma alusão, e aqui vocês têm, aqui à direita, de um desenho animado que fez bastante sucesso na França, c'est les triplettes de Belleville, que é uma caricatura, na verdade, de personagens vivendo num Paris ali do início do século, nessa figura caricata de 3 senhoras idosas. Então, a alusão aqui, no final do relato,
lembra ao leitor que, de fato, ele se encontra no âmbito puramente da caricatura, o que explica justamente a presença dessas dinâmicas redutoras do seu próprio olhar exótico. Esta questão será amplamente retomada na terceira parte dos seus quadrinhos, consagrada inteiramente à questão da alteridade. Nesta nova sequência, o autor narrador vai se concentrar no cotidiano dos habitantes. Vamos passar para a próxima imagem, né? A ironia que caracterizava o relato desaparece, bem como a representação jovial das figuras retratadas em prol aqui de um tom mais grave e mais dramático. Essa alteração se acompanha da retirada do autor narrador, que delega o gesto narrativo a uma voz heterodiegética, situada num nível, no entanto, intradiegético. O registro da cena se realiza através de uma focalização externa ou interna, que vão filtrando quantitativamente e qualitativamente a matéria diegética sem revelar plenamente o seu conteúdo ao leitor. Aqui nós estamos, então, é uma cena gravíssima, porque, na verdade, ela é decorrente do suicídio de um dos residentes do campo de refugiados, não um suicídio real. Os diálogos aqui entre as personagens não são traduzidos, e a compreensão da situação narrativa, bem como da dramaticidade da cena, só vai ser assegurada ou pela sequencialidade das cenas, pela gestualidade das personagens, pela sugestão da tonalidade da voz, aqui representada nas bolhas, ou pela mudança de planos que aqui se alternam. Então, nós temos planos abrangentes, zoom, corte em viés. Para além de evocar a trágica situação de uma tentativa de suicídio, a sequência nos interroga mais uma vez sobre a nossa incapacidade de perceber o outro. E aqui eu acho interessante a presença do fotógrafo, né? Aliás, é um fotógrafo inglês, né, com o qual o próprio ilustrador, de maneira irônica, diz não se entender, claro, aqui retomando a velha briga entre os franceses e os ingleses, sobretudo porque o inglês se aproxima da Dipina, com quem o ilustrador teria um pequeno flerte. Em sua caça obstinada de instantes memoráveis da vida de um campo de refugiados, a atuação do fotógrafo é constrangedora, por revelar e, ao mesmo tempo, opacificar a experiência da dor. Como já sublinhava Susan Sontag, em seu famoso estudo sobre o gesto fotográfico, se realizar e apresentar fotos de dor é uma maneira de tornar real ou mais real questões que aqueles que estão em segurança possivelmente prefeririam ignorar, tal ato raramente conduz à partilha da experiência da dor. E citando Susan Sontag, justamente, que ela diz, a caça a imagens mais dramáticas comanda a empresa fotográfica e faz parte da normalidade de uma cultura na qual o choque se tornou o principal estímulo ao consumo e é uma fonte de valor. Fim de citação. E eu acho que é um pouco aqui nós encontramos essa crítica subjacente justamente a essa atitude, né, do fotógrafo que se apropria, na verdade, da experiência da dor, e vocês lembram, claro, aqui, de toda a crítica que faz Susan Sontag em relação ao trabalho de Sebastião Salgado. Aliás, uma outra piscadela, talvez essa crítica, é que todos os desenhos realizados pelo Nicolas Wind, né, aqui no seu trabalho, contém o nome das personagens e até mesmo, por vezes, até o telefone celular, né, que ele apaga posteriormente. A reflexão acerca deste olhar opacificador em relação ao sujeito minorizado será retomada no desenlace dessa sequência que vai retratar o cotidiano de refugiados em seus pequenos ofícios. Passamos então para o próximo slide. Eu vou tomar um pouquinho de água aqui. A leitura das fotografias e o desenho aqui, mais uma vez, de mão dupla. Então, nós temos essa imagem, talvez mais uma imagem, se o Pedro puder passar. Próxima. Isso. Ah, não, desculpa. Voltando. Isso. Então, é só essa imagem. Na verdade, eu não pus a outra imagem. Né? Nós temos aqui a leitura, mais uma vez, é bastante dupla a leitura que ele propõe. Né? Por um lado,
ao desenhar essa vida do cotidiano das personagens, são os pequenos ofícios que elas fazem, o mercado dentro de um campo de refugiados, nós temos aqui uma tentativa de redefinição da noção de não lugar, comumente associada a espaços de trânsito como os espaços de retenção. Ou seja, o campo de refugiados não é mais um não lugar, porque nesse lugar da inexistência se estabelecem laços de afetividade. E, por outro lado, né, o próprio autor expõe e critica a dinâmica exótica, sobretudo a dinâmica desse olhar taxinomista com seu gabinete de curiosidades. E os comentários metatextuais irônicos realizados pelo autor acerca de seus próprios desenhos, sobretudo dos desenhos do mercado público, são bastante significativos. Eles denunciam o seu próprio ponto de vista redutor e assimétrico, que privilegia a retratação de legumes ou de magníficas estampas e tecidos, em vez de relatar a morte anônima de uma mulher à beira de uma estrada do Nepal, que é o caso, na verdade, uma das personagens, né, que ele retrata, recebe uma pedra na cabeça e falece. Né? Então há toda uma discussão aqui sobre essa não retratação dessa mulher. E o próprio autor comenta no seu quadrinho, de maneira bastante irônica, contempla esse magnífico croquis com seu traçado trêmulo que descreve maravilhosamente uma cena do cotidiano. Estão admirativos e eu os compreendo. O mercado público figura entre os 10 melhores lugares mais desenhados nos cadernos de viagem, logo após o Velho Porto. Ah, mas isto, a situação geográfica do Nepal, teremos infelizmente de esquecê-lo. Então, é a partir dessas ambivalências, né, por um lado entre pacto de veracidade, de ficção, entre relatar e analisar, entre o cômico e o trágico, que se articula todo o trabalho de Nicolau Windu sobre o campo de refugiados no Nepal. O seu objetivo aqui, eu diria, é menos de exibir a dor do sujeito expatriado do que refletir sobre a nossa incapacidade de apreendê-la. Se os dispositivos metaficcionais expõem e questionam os limites da apresentação ou da representação de nosso mundo, como cada vez mais confrontado ao espetáculo da dor, eles também nos conduzem a nos desabituar o nosso olhar de tudo o que pensamos medir e dominar. O outro minorizado, o outro refugiado, o outro fadado a um tempo e ao espaço de espera que nenhuma espera há de preencher. À espera, talvez, de um olhar que o reconheça em sua plenitude, em sua humanidade. E é essa questão, né, que eu encontro também num diálogo bastante interessante com o trabalho de Nicolau Winda, nesse belíssimo romance, aqui, de Tadeu Sarmento, intitulado O Cometa é um Sol que não deu certo. E aqui a gente pode passar, talvez, para o próximo slide. Né? Publicado em 2017 pela editora SM, o romance O Cometa é um Sol que não deu certo, do escritor Tadeu Sarmento, foi vencedor do prêmio Barco a Vapor, a versão brasileira de um dos mais importantes prêmios e coleções de literatura para crianças e jovens em língua espanhola. Promovido pela Fundação SM, nos 9 países onde o grupo atua, a coleção e o prêmio visam revelar novos autores, estimular a criação literária nacional e propiciar a jovens leitores o acesso a textos inéditos, de qualidade, que discutam, sobretudo, o contemporâneo. O que conta esse romance? Esse romance evoca o cotidiano de Emanuel, uma criança cuja família se encontra foragida num campo de refugiados na Jordânia, após os conflitos armados entre as tropas milicianas do ditador Bashar al-Assad e oponentes ao seu regime, situação decorrente, como vocês sabem, da chamada Primavera Árabe. É nesse cenário opressor, bastante conhecido dos noticiários na época, até quando o livro é publicado, que o romance revela ao leitor jovem o dia a dia de uma criança que busca manter uma precária sociabilidade através de seus sonhos, de suas brincadeiras, conversas e relações com os amigos. O romance ganha dinamismo na segunda parte da história, quando um elemento perturbador externo vem alterar o precário equilíbrio em que viviam as personagens. Emanuel confecciona então pipas para seus amigos e eles vão junto brincar no alto de uma colina.
Ora, a administração do campo toma conhecimento do episódio, o que, após um absurdo interrogatório, e aliás bastante cômico, desencadeia a expulsão da família de Emanuel do campo de refugiados por eles terem colocado em risco a segurança dos residentes. E o romance termina com a fuga da família após uma travessia marítima bastante perigosa e essa família então chegando à Europa. Um certo tom de esperança atravessa o conjunto do romance, cujos episódios relatados são pretextos a evocar temas universais: o desejo da liberdade, o valor da amizade, a busca pelo conhecimento e a resistência ante forças opressoras da história, sem nunca abdicar o horizonte de expectativa do público leitor a que se destina o texto, o público jovem, crianças e jovens de 12 a 14 anos. Pelo contrário, este é reforçado graças ao habilidoso emprego das estratégias, aliás, bastante clássicas, dos jogos de empatia, como atesta o incipit do texto. Momento fatídico de encontro dos desejos do escritor e das expectativas do leitor, o incipit, o lugar literário por excelência, como afirmava Italo Calvino, desempenha um papel fulcral nas obras para crianças e jovens. Ele procura cativar a atenção do leitor, mas instaurando, sobretudo, uma proximidade. E no romance, esse efeito é obtido graças a uma presença parcial de um déitico absoluto, né, que, aliás, é uma situação bastante recorrente nos romances para jovens e crianças, que vai insistir na simultaneidade entre o relato e o acontecimento. Só lendo rapidamente o início desse romance, ele diz o seguinte: de dia, tudo lá é tão claro que Manuel fica com a vista embaçada e anda como se fosse cego. Todo mundo acha graça nisso. É por causa do sol, diz ele sorrindo, e muita coisa acontece depois. O emprego do presente do indicativo sublinha aqui a concomitância deste aqui e de um agora que vem embaralhar as tênues fronteiras entre intra e extra diégese de uma instância narrativa que já não se limita somente ao papel de relator. São comentários, né? Na verdade, esse narrador vai ser um narrador, sobretudo, comentador, que vai dialogar com seu público, muitas vezes realizados num tom prosaico e jovial, sublinhando essa função mediadora desse narrador, que serve, então, de mediação entre instância leitoral, instância autorial e instância actorial. Lendo a continuação, justamente, desse início do romance, né, que diz o seguinte: é que a luz do sol batendo no chão branco pode cegar qualquer um. Mas só Emanuel anda daquele jeito, olhando para baixo, ainda mais ao meio-dia. Tem gente que diz que ele faz aquilo só para arrancar risadas dos outros. E como faz calor! A vida por lá é muito difícil. Ou as pessoas estão tristes, ou com fome, ou com medo, ou as três coisas juntas. Por isso é bom rir de vez em quando. É o que pensa Emanuel. Para o crítico francês Vincent Jouve, é sobretudo na personagem que se revela o ponto de ancoragem e de atração de todo o processo de leitura. Abrir um romance, para Jouve, não significa somente ler uma história. Trata-se antes de ir a um encontro de alguém, e de preferência de alguém com quem possamos nos identificar, como no caso dessa personagem, que aqui desempenha o papel temático do irmão mais velho. Como muitos dos nossos irmãos mais velhos, ou dos irmãos mais velhos de nossa literatura, o protagonista da história, que é sempre conhecido como Bom Emanuel, é um menino responsável, curioso e atencioso para com mais jovens, de cujo mundo maravilhoso ele se torna um intérprete. Metáforas, imagens e situações de nonsense, características do universo maravilhoso infantil, pontuam um texto que, através dessa dimensão lúdico-poética, insiste no poder de transfiguração do real, apontando ao mesmo tempo para questões de caráter universal. Quanto ao relato da migrância, esse se realiza através de um equilíbrio entre singularidade e exemplaridade, que vai permitir justamente o autor evitar as armadilhas do didatismo e do discurso moralizador que, por vezes, podemos encontrar nesse tipo de texto que vem tratar justamente das grandes tragédias humanas e é destinado a um público jovem. A partir da trajetória de Emanuel, de sua família e de seus amigos, busca-se antes aqui conduzir o público leitor jovem
a perceber a questão migratória enquanto fenômeno amplo. Se as menções da história ou históricas explícitas, intra e extratextuais, levam-no a tomar conhecimento do contexto mundial referente ao processo migratório, a heroicização da protagonista conduz a uma compreensão global de um fato mediante um prisma de exemplaridade multiplicável, como sugere a crítica Fanny Mahy, e podemos passar para o próximo slide. Eu vou citar a crítica, beber um pouquinho d'água, que diz o seguinte: a compreensão da migração exige da criança a mobilização de suas faculdades intelectuais, bem como a abertura às suas emoções, com capacidade de identificação que favoreça o processo de empatia. As personagens das crianças imigrantes, porque são corajosas na adversidade, merecem e despertam empatia e admiração das crianças leitoras. Essas se tornam mais aptas a se abrirem à aventura migratória, menos a partir do ponto de vista fatual do que humano, com sensações, emoções e sentimentos fortes relacionados aos temas de identidade e de alteridade. Fim de citação. As histórias vividas por Manuel se querem, assim, próximas, então, das histórias do próprio público leitor, que, pelo viés de uma empatia emocional, toma conhecimento de vivências que a possam definir enquanto sujeitos do e sujeitos no mundo. E o desenlace do romance, para mim, é bastante emblemático, esse desenlace que vem evocar justamente a fuga da família do protagonista, que assiste, então, uma experiência trágica face ao afogamento de uma criança que com eles estava atravessando justamente em direção da Europa, e é dito o seguinte, no final do romance: Emanuel viu o desespero. O menino afundou e seu colete ficou boiando na superfície. Os homens retiraram o colete e mergulharam para tentar achar o menino. E foi o que Manuel fez, sem parar para pensar que ele não sabia nadar, como provavelmente a outra criança também não. E ele afundou. E a última coisa de que ele se lembra disso tudo é de ter pensado que no fundo do mar o sol também se movia na forma de um disco luminoso flutuando na escuridão. Né? Emanuel não sabe nadar, ele se joga no mar, mas ele acaba se salvando, não se sabe como, mas ele acaba se salvando. Claro que aqui nós temos uma alusão explícita à morte do jovem Aylan Kurd, como vocês lembram, né? Cujo corpo foi encontrado nos cascalhos da praia de Lesbos, né? A alusão, mas não se privilegia aqui o espetáculo da dor. Né? Pelo contrário, a esperança da dor ela vai se tornar comum ao leitor jovem, no sentido de suscitar nele a compreensão, a empatia e, como no caso da própria protagonista, a sua aptidão à resiliência. Essa capacidade de se reinventar, mesmo diante de tamanha adversidade. Essa mesma abordagem podemos encontrar no tratamento conferido pelo autor às questões relativas ao tema da hospitalidade, né, decorrentes no romance do chamado estado de clandestinidade e da situação do que o Michel Agier, o sociólogo Michel Agier, fala do sistema de encampamento em que vivem os personagens e que grande parte da sociedade vive atualmente. O vasto campo de aplicação jurídico, político, sociológico e filosófico vinculado ao conceito de clandestinidade tende a associar esta prática a atividades ilícitas que posicionam seus autores para além da esfera da legalidade. Que se trate de oponentes a regimes políticos, imigrantes ilegais, refugiados, contrabandistas e terroristas, todas essas figuras compartilham entre si uma territorialidade extraviada que, resultante de uma ruptura com o espaço centralizador, priva o sujeito de um lugar habitável e fixo. A clandestinidade é a prática que inscreve o sujeito no universo da fração. Ele é sempre o menos. O estado de clandestinidade implica um deslocamento voluntário ou involuntário do sujeito em direção de um espaço que o abriga temporária e definitivamente e com o qual ele estabelece relações de inclusão e exclusão, de vizinhança ou distanciamento, de proximidade ou de lateralidade. A contradição do estado de clandestinidade repousa justamente nessa relação metonímica que o sujeito entretém com o espaço de que é oriundo e com aquele que passa a residir.
Essa implica numa conexão de contiguidade entre dois significantes com as quais o clandestino tem constantemente de negociar. Em outras palavras, a clandestinidade induz a uma dupla territorialidade, em função da qual se elaboram as condições de existência e, sobretudo, de sobrevivência do sujeito clandestino. E a partir dessa dupla espacialidade, o clandestino não autorizado, né, ele não é autorizado a viver no espaço público, vai elaborar e administrar um espaço de liberdade cuja dependência o possibilita justamente existir. Assim, tornar-se clandestino não significa necessariamente inscrever-se na marginalidade. A clandestinidade constitui menos a evasão do sujeito do que a modificação de uma subjetividade em relação aos espaços que frequenta, sejam eles espaços centrais ou espaços periféricos marcados pela precariedade, como um campo de retenção, um campo de refugiados. Contrariamente aos excluídos ou aos marginais, cuja extração territorial pressupõe sempre uma visibilidade, pelo menos pelo processo de estigmatização, o clandestino encarna uma forma radical de invisibilidade. Toda a sua existência se organiza em função de um anonimato, que, imposto e praticado cotidianamente, visa a não revelação de sua diversidade em praça pública. No universo da clandestinidade, isso que eu acho mais interessante, a experiência da alteridade é nula, uma vez que o não reconhecimento legal do sujeito nega a esse mesmo sujeito a possibilidade simplesmente de ser um outro. Ao apagar os rastros deixados pelos espaços que transita, o clandestino, que encarnam justamente as figuras atuais dos refugiados e dos migrantes, se apresenta assim como uma não-figura, cuja ausência legal certifica sua permanência temporária ou efêmera no espaço, desarticulando também essas relações entre lugares e não lugares. Eu acho interessante pensar o refugiado como uma não-figura e talvez daí a dificuldade de o apresentar ou de o representar justamente no espaço literário, no espaço artístico. Não figura do sem lugar, migrantes e refugiados habitam os interstícios dos espaços antropológicos fomentores de identidade e aqueles marcados pelas perdas dos marcos identitários. O sistema de encampamento, né, constitui, um minutinho só, o sistema de encampamento constitui um dos emblemas centrais da experiência da migrância e do refúgio de nossa contemporaneidade, confrontada a uma banalização dos lugares de retenção. Segundo estimativas das organizações internacionais, mais de 12 milhões de pessoas viveriam hoje em campos de trânsito, e 6 milhões delas em acampamentos selvagens localizados em florestas, bosques, terrenos baldios ou zonas fronteiriças de cidades e países, sem qualquer controle e, sobretudo, sem qualquer assistência. Ora, elaborados inicialmente enquanto dispositivos de proteção face a uma urgência, os campos de retenção, ou campos de refugiados, se tornaram hoje espaços paradoxais no que tange a sua própria urgência. Sua duração, difícil a ser determinada até do ponto de vista dos próprios agentes das organizações humanitárias, se estende por períodos intermináveis que acabam por alterar o papel a que esses espaços se destinavam originalmente. Com seus imensos muros, seus miradores e os eternos arames farpados, campos visam menos ao abrigo do que a um sistema de retenção, de controle e de exclusão. E aqui eu trago só uma citação, para ver no próximo slide, Pedro, do Olivier Clochard, que justamente refletindo sobre a questão dos campos refugiados, e na verdade essa foto é do Maurício Lima, que eu evoquei logo no início, que diz o seguinte: as técnicas de gestão dos fluxos migratórios em edifícios que servem de alojamento ou espaços abertos geram processos semelhantes aos dos locais fechados, mas de forma muito mais discreta, embora igualmente brutal. E essa questão também é trazida, né, no romance O Cometa é um Sol que não deu certo, de Tadeu Sarmento, em que o campo de refugiados é constantemente associado ao universo carceral que condena todos a uma dupla pena. A primeira é a pena da espera, a segunda é a pena da despersonalização de si. Citando o romance: o campo está lotado. Emanuel, no alto da colina ao norte,
vê a imensidão de pessoas do lado de fora. A fila é tão comprida que sua ponta sua ponta final se confunde com o próprio horizonte até sumir de vista. Toda aquela gente espera pela chance de refúgio. Atrás das cercas de arames farpados, elas imploram para entrar. Dentro do campo, as pessoas também esperam, aguardam ansiosas as portas do mundo se abrirem para recebê-las. E o que é interessante nesse romance é que os residentes do campo, né, sofrem ostracismo, sofrem humilhações dos próprios guardas que guardam esses campos. Então, em vez da proteção, eles estariam aqui quase dentro de um sistema carceral. No campo de refugiados do romance, então, não há lugar para individualidades que devem sempre desaparecer em prol do coletivo. E, aliás, esse vai ser o argumento utilizado na acusação contra Manuel, num interrogatório bastante cômico, né? As três se passa pelo olhar da criança, são três guardas da administração que praticamente são palhaços, eles falam a mesma coisa, eles se repetem, a gestualidade é excessiva, né? E nesse interrogatório eu vejo aqui uma explícita alusão ao universo de Kafka e, é claro, ao livro O Processo. No romance de Tadeu Sarmento, encontramos o mesmo tom de denúncia do que no romance de Kafka em relação aos sistemas gangrenados pelo abuso de poder e pela aplicação de leis esvaziadas de sentido. A cena do interrogatório de que é vítima o protagonista expressa o mesmo vazio kafkaiano de um mundo confrontado à hiperracionalização burocrática que, segundo Adorno, já constituía uma das principais manifestações dos regimes autoritários e totalitários. Como em Kafka, o trágico surge aqui na incompreensão de uma pena que expõe a personagem menos ao horror da desordem do que à ordem do horror, e que o explicite do romance, ou seja, o final do romance, num tom de resiliência, acaba por minimizar, né, o campo e a maneira, sobretudo, de como podemos fugir desses espaços de aprisionamento. E eu gostaria só de ler o finalzinho do romance para vocês, a última página, que traz justamente esse elemento de esperança, que diz o seguinte: Emanuel não se recorda de como se salvou. Só se lembra de uma luz imensa vindo em sua direção. Da janela do abrigo, ele pensa com tristeza nas crianças que, como aquele menino do bote, não sobreviveram a diversas formas de intolerância. Dali, olhando para o céu, sempre o céu, e vendo a noite passar, ele também espera pelos amigos do campo, enquanto sonha com um mundo melhor que este. Um mundo onde crianças não precisem se preocupar com nada além dos estudos, e em crescer, para se tornarem adultos melhores que seus pais. E pensa em Amal, claro. O que Manuel nem imagina é que nesse exato instante em que ele pensa nela, Amal está na colina do campo, com telescópio montado, pois aprendeu a montá-lo sozinha, com amor e paciência, observando a mesma lua que vê ali do abrigo. Ela está tão entretida que nem nota o velho Nair se aproximar. O que tanto você vê no céu que não para de olhar para ele, noite após noite? Não é céu, é o mar, responde Amal. Estou vendo o mar. E é com essa mensagem, talvez esperança, e não sob a forma de uma conclusão, que eu gostaria, talvez, de encerrar aqui essa minha apresentação. Essa esperança, né, que nos mantém vivos, apesar de tudo, né, e essa esperança que ainda me faz, e eu acho que nos faz acreditar ainda na humanidade e na sua aptidão em viver em comum, em estar em comum. E só como forma de esperança, eu gostaria de tomar a liberdade de ler um pequeno poema meu, que se chama Estar em Comum, e que diz o seguinte, né, e que dialoga diretamente, eu diria, com esses textos e com a situação, é claro, que vivemos. A hospitalidade começa pela hospitalidade da língua. Nomear o outro que desconhecemos, acolher em nossa língua o outro que não conhecemos. Acolher a língua do outro que nos é desconhecida. E, em troca, ofertar a nossa, um chá, café ou simples copo d'água. Nada esperar, exceto o gesto da hospitalidade, um estar em comum, um respeitar em comum, um gesto apenas. Muito obrigado pela atenção de todos e fico aqui à disposição para
perguntas, comentários ou eventuais trocas. Eu pontualmente fiz 1 hora de apresentação, Shirley. Agradeço imensamente a sua esplêndida conferência, que muito contribui, né, para o nosso programa também e para o público em geral. Nós temos aqui, Leonardo, 2 perguntas para você. A primeira, feita pela professora Maria Cristina, diz o seguinte: Tonos, sua reflexão está sendo preciosa para os nossos estudos, professores e alunos, no campo das humanidades. Então, gostaria de ouvi-lo falar um pouco mais sobre a presença das migrações na cena literária e artística brasileira em sua potência transformadora. E também uma questão que me acompanha sobre uma crítica contundente feita ao magnífico trabalho de Sebastião Salgado, dizendo que o artista produz encantamento plástico a partir da captação da tragédia alheia. Qual a sua opinião? Uhum. Bom, são 2 questões, então, Maria Cristina Batalha, se não me engano, que é minha colega também, que eu já conheço há alguns anos. Acho que foi a Maria Cristina Ribas que fez a Maria pergunta. Cristina Ribas, então será uma outra colega que eu vou conhecer em breve, quando estiver no Rio de Janeiro. Assim, é o que eu disse, assim, essa produção literária, que era uma produção bastante incipiente ainda nos anos 2017, me parece que ela tem ganhado grande visibilidade, cada vez mais autores têm se interessado. E têm se interessado, eu diria, na mesma perspectiva que as artes plásticas, que parece que, na minha opinião, antecederam um pouco essa reflexão. Não tanto representar o outro, né, partindo do princípio da impossibilidade de representar esse outro, talvez justamente por esse outro constituir essa não figura da alteridade, mas interrogando como olhamos esse outro, como encaramos esse outro, e qual a impossibilidade de encarar. Ou seja, né, nessa questão se coloca, sobretudo, essa vontade de desabituar, descolonizar, destabilizar esse nosso olhar, que é ainda um olhar de poder sobre esse outro. Como que isso se manifesta, por exemplo, nas obras artísticas e nos textos literários? Se vocês pensarem, por exemplo, numa Regina Parra ou numa Leila Danziger, você tem toda uma reflexão sobre os dispositivos do panóptico, né? A Leila Danziger tem aquela belíssima exposição Navio de Imigrantes, em que ela através daquele vídeo, né, que o vídeo parece que você está dentro do barco, você vai acompanhando, né, o refúgio, o resgate de imigrantes, e depois você tem frames que ampliam essas fotos, né, e o quadriculamento lembra, é claro, um gradeamento, interrogando aqui, sobretudo, essa questão do olhar externo que controla e que domina o outro, nessa perspectiva do panóptico. Regina Parra também tem um vídeo arte muito interessante, que se chama La Marcha dos Sobreviventes, em que você tem uma câmera como se fosse uma câmera de um drone que acompanha um barco, nós nunca sabemos de fato se é um barco, à deriva, e você tem ali comentários irônicos, comentários sarcásticos, comentários racistas, como se fossem os comentários feitos por seguidores da internet, e você tem ali toda essa câmera que se movimenta, que controla esse barco até o desaparecimento do barco, ou seja, dialogando nesse caminho entre o banóptico e o banóptico, né? O banóptico é o banimento do sujeito, que é a situação que vivemos hoje de securitização dos estados. Na literatura, nós temos também essa mesma perspectiva. Se a gente pensar, por exemplo, no Julian Fuchs, que eu acho que vai fazer a conferência de encerramento, esse último livro do Ocupação, né, que se passa ali na ocupação do Hotel Cambridge, em que o próprio autor relata o seu encontro com refugiados, nós temos a mesma dinâmica metaficcional. O mais importante não é contar a experiência do outro, mas contar como se passa o fato de narrar essa experiência. E num determinado momento, salvo engano meu, há a personagem refugiada que diz: o que você quer finalmente? Você quer tomar posse da nossa voz? Você quer, na verdade, se apropriar desse nosso olhar para ganhar alguma matéria em algum lugar? Então, assim, há esse questionamento de como nós, a partir desses nossos espaços de conforto, estamos em espaços de conforto. Eu vivo no espaço de conforto, enquanto homem branco, enquanto professor universitário. A partir desse espaço de conforto, nós, na verdade, continuamos no processo de representação, controlando e dominando esse outro. Então, o principal
elemento articulador da criação literária e artística é desconstruir esse olhar, né? Desconstruir esse olhar de poder para finalmente chegar a uma possível compreensão dessa não alteridade que constitui talvez esses sujeitos minorizados pelo mundo, né? Essa é a primeira questão. A segunda questão sobre o Sebastião Salgado é assim, eu não sou um especialista da obra de Sebastião Salgado, mas eu acho que a crítica da Susan Sontag, ela é pertinente, mas um pouco severa, né? Ela é pertinente no sentido em que, naquele momento, né, que começa, na verdade, essas fotografias sobre as tragédias, nós temos, na verdade, um encantamento da tragédia que deve ser repensado, que deve ser desarticulado. Mas isso não diz o conjunto do trabalho de Sebastião Salgado. Há, de fato, algumas fotos que eu diria que não apontam para um encantamento da tragédia, mas que trazem por detrás uma dimensão quase metafísica do outro e que acabam, de certo modo, estetizando esse outro na sua dor, né? Mas são fotos que foram realizadas, muitas das quais, antes de 2015, antes da descoberta daquilo que não é uma foto, que é a foto de Aylan Kurd na praia de Lesbos. Eu acho que aquela fotografia, ou a não fotografia, como diz uma poeta portuguesa, que chama Maria João Cantinho, ela desarticula todo o paradigma de representação da alteridade e da questão da imigração. Não podemos mais ser ingênuos em falar de imigração e falar dessa imigração que nos traz esse olhar exotizado do outro, encantado do outro. Não. O que nós temos face a nós são isso. Pessoas que morrem todos os dias. Crianças que morrem todos os dias afogadas. Então, assim, ela a crítica ela é pertinente num determinado contexto, talvez em parte da obra de Sebastião Salgado, mas ela não diz toda a complexidade da obra de Sebastião, que também trouxe muito, trazendo digamos, essa tragédia para o olhar, né, de um mundo que vivia o seu encantamento, vamos dizer, das euforias, da euforia econômica, né, e que deveria também ser desencantado face a essa euforia. Antes até de passar para a próxima pergunta, eu estava aqui me lembrando de uma apresentação sua em que você falava sobre a questão da bastardia, né, relacionada à questão da imigração. Você podia falar brevemente sobre isso? Uhum. A bastardia, na verdade, é um termo operatório, né, um conceito operatório que eu vejo surgir a partir dos anos 80, nos relatos que encenam a história da imigração. O que eu observo ali é que nós estamos numa década crucial de saída da ditadura, de repensar a nossa própria história, e muitos dos autores começam a repensar a história, né, e pensar a história requer repensar a nossa relação com nossos descendentes e antecedentes. Então, a noção da genealogia, essa reflexão de como nós nos inserimos dentro de um patrimônio cultural, vem à tona ali nos anos 80. Só que nos anos 80, como pensar uma história com as suas lacunas? Como pensar a história sem a ausência da mãe pátria? Como pensar a história sem a presença do elemento paterno ou materno, porque essa história é esvaziada por esses elementos que desapareceram, que a própria história oficial não deu conta. Então, o que eu vejo surgir ali são personagens, e muitas vezes, né, quem vai contar a história são personagens bastardas, são personagens que não têm vínculos com seus ancestrais, são personagens que não têm descendentes. Olha, o porquê dessa bastardia? Porque essa bastardia, ela permite, como já evocavam o sociólogo quebequense Gerard Bouchard, né, não olharmos unicamente para o nosso passado de maneira nostálgica, buscando uma filiação que nunca virá. A bastardia, ela permite partir do princípio que você não tem passado, que você faz parte, na verdade, de um elemento, de uma mistura, é isso, né, de um elemento impuro, porque afinal de todos que nascemos na América do Sul ou nos países novos, somos filhos de um estupro, do estupro de um colonizador e de um autóctone, né? Pensarmos, então, essa bastardia, essa impureza como uma força motora para nos projetarmos no futuro. Então, assim, é interessante que, desde Milton Ratum, desde o Relato do Certo Oriente,
né, passando ali pela figura da República dos Sonhos, da Nélida Pinhon, e romances mais atuais como A Imensidão Imensa dos Carneiros, né, do Marcelo Maluf, ou até livros da Adriana Lisboa, como O Azul Corvo. Nós temos essa figura ali de personagens narradoras sem pai, sem mãe, sem descendência, justamente buscando essa liberdade para se pensar e se projetar nesse futuro. Construir um futuro, claro, de maneira instável, porque todo bastardo constrói de maneira instável, mas construir um futuro, né? Talvez fosse interessante pensar essa bastardia, talvez nesse nosso contemporâneo, né? Nesse momento, como pensar essa projeção, o que vai ser esse novo futuro? Talvez a partir dessa figura manca, né, que é a figura do bastardo. Muito obrigada. Eu vou agora passar, então, para a próxima pergunta. No campo literário brasileiro, se tratando das grandes e médias editoras, a escassez de obras de migrantes ou que tematizam os migrantes estaria de que forma atrelada à questão do mercado? As novas tecnologias teriam condições de furar esse bloqueio, contrariando a lógica, nem tão lógica assim, do mercado? Eu não sei quem que fez a pergunta, né? Eu não sei se isso está somente vinculado a uma questão de mercado. Sim e não. Na Europa, por exemplo, é o caso contrário da situação brasileira. Eu, outro dia, estava consultando um portal editorial aqui na França, chama Babelio, e que você pode fazer pesquisa muito rápido para ver quais são os temas que estão sendo publicados. Se você jogar refugiados naquele portal, você tem mais de 3.000 publicações. Ou seja, né, aqui é o caso contrário, o refugiado se tornou um elemento incontornável do mercado editorial, né? A tal ponto que você não tem mais nenhuma edição de um encontro literário, de um grande festival, sem a presença de um refugiado. Então, assim, nós temos aqui a questão da espetacularização do imigrante, que, de certo modo, o Brasil também conheceu. Se pensarmos ali na Flip, se eu não me engano, de 2013, acho que é 2013, quando um refugiado veio à Flip falar da questão do refúgio, mas ele se coloca como espetáculo também, né? Então, assim, essa espetacularização existe na Europa, né, e a gente viu uma grande multiplicação. No Brasil, eu acho que não é somente uma questão de mercado, talvez seja uma questão de uma cegueira da nossa própria sociedade que se recusa de ver esse refugiado, né, que não tem presença nenhuma, quase não tem nem presença na mídia, muitas vezes, né? E esse autocentramento, ele também é uma característica da nossa literatura, né? Até 2007, vamos dizer, que praticamente todo o romance brasileiro se passava na cidade brasileira, ou no campo, no universo brasileiro, com personagens brasileiras, tratando de que problemas brasileiros. É só a partir de 2007 que nós temos uma certa exportação das nossas personagens para fora do país. Então, assim, há um autocentramento próprio do nosso campo literário, que eu diria que não está necessariamente vinculado à questão de mercado, que não é a mesma questão, por exemplo, que a gente observa para a literatura afrodescendente, né? Que até então não tinha impacto no mercado e que hoje talvez tenha também, né? Claro, isso é decorrente de uma luta, mas também haja ali um certo modismo também editorial das grandes editoras apostarem nessa literatura. Que bom que finalmente estão apostando, né? Mas isso também estaria também talvez vinculado a um certo questão de mercado. No caso de imigrantes e refugiados, eu não vejo isso. Bom, eu acredito que não há uma outra pergunta aqui. Inúmeros elogios, inúmeros que você vai ter oportunidade de ler depois. Eu estou vendo muitas pessoas queridas, também vizinhos da É, minha mãe, in, né, agradecido. inúmeros elogios. E, então, inclusive até pelo adiantado da hora, porque nós temos uma mesa às Uhum, 15h20, sim. nós vamos, então, encerrar. Eu quero agradecer muitíssimo a sua presença, o brilhantismo da sua conferência, que nos encantou a todos. Muito obrigada mesmo por essa disponibilidade para estar aqui conosco nessa tarde. Eu que agradeço, Shira, agradeço o convite, agradeço a presença de todos, e lembrando mais uma vez,
fiquem em casa, usem máscara e, sobretudo, cuidem dos outros. O que é mais importante, nos veremos em breve quando a gente tiver a oportunidade de ir ao Brasil. Muito obrigado, Sheila, muito obrigado por essa oportunidade, pela generosidade. Um forte abraço para você, Obrigado. Tonos, e espero que nós nos encontremos muito brevemente. Tá bom. Muito obrigada a todos os presentes pela participação, pela audiência, e eu gostaria que vocês continuassem conosco na próxima etapa do nosso evento. Encerramos, então, assim, a conferência do professor Leonardo Tonos. Um abraço a todos e a todas.